Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um podcast EBD em Vista, hoje com o tema A Docência para Classes Infantis na EBD. E para tratar desse assunto está conosco a nossa irmã Kelly Souza, que é professora da classe dos primários ali na Congregação Samaria. Irmã Kelly, seja bem-vinda. Muito obrigada, a paz do Senhor, pastor. Muito bem, irmã Kelly, para dar início aqui e tratarmos desse assunto, nós queremos começar falando sobre como Jesus tratava esse público infantil durante o seu ministério terreno. Certo. Como eles vêm falar do nosso mestre, né, Senhor Jesus, eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos, né, da Bíblia Sagrada, que é a fonte confiável para a gente estar refletindo sobre isso. Vou fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Vou ler os versículos 14 e 15, que diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Né? Aqui nós vemos que Jesus, ele tratou as crianças como um assunto importante, né? Porque vemos aqui nessa palavra, indignou-se. Nesse momento, algumas pessoas estavam trazendo crianças, né, para Jesus, para próximo de Jesus, para que Jesus as tocasse. E os discípulos, eles impediram que essas crianças chegassem até Jesus. E Jesus indignou-se com essa atitude dos discípulos. Então, mostra que as crianças realmente era importante para Jesus, para ele fazer isso, porque nas Sagradas Escrituras não vemos a todo momento passagem que vão dizer que Jesus expressou esse sentimento de indignação. Então, Jesus, ele tratou as crianças como alguém que precisava receber o reino dos céus. Ele tratou as crianças como alguém que precisa ser conduzida até ele, porque Jesus tem bênçãos para a vida das crianças, né? Nesse momento ali, o versículo seguinte vai falar que Jesus a tomou no colo, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Então, Jesus, ele quer abençoar as crianças. Ele quer que as crianças recebam, né, o seu reino e que as crianças elas façam parte, né, desse reino. Então, ele deixa claro que a alma da criança ela é importante, assim como qualquer uma outra, né? Ela tem um valor, uma alma é preciosa para o nosso Deus, né? Temos aqui também em Mateus capítulo 18 e 14, que diz: Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se percam, né? Então Deus ele deseja salvar a todos, né? Todas as almas são preciosas e o valor de uma alma ele não é medido pela sua idade, né? E as crianças são importantes sim para Cristo. Ele deu a devida importância para ela e ele foi exemplo em tudo, né? Para nós adultos, para que a gente também valorize as crianças e ele foi exemplo também para as crianças, né? Jesus ele veio ao mundo e ele não veio adulto, ele veio criança, ele nasceu um bebê e foi crescendo e ele também foi exemplo para nossas crianças, né? Vemos aqui em Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 2 e o versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, Jesus ele foi um exemplo do crescimento, né? Um crescimento que serve de exemplo para as crianças. As crianças, elas precisam também, elas têm a necessidade de crescer como Jesus cresceu, né? Conhecendo a Deus, buscando a Deus, para que elas se desenvolvam em todas as áreas da sua vida, né? A criança ela vai crescer em estatura, ela vai crescer em conhecimento e ela precisa crescer também desse crescimento espiritual que ela só vai ter se ela tiver o contato com o Cristo, se ela tiver contato com as Sagradas Escrituras.
Muito bem, irmã Kelly. Sobre o que a senhora falou em relação aos discípulos, a senhora disse que Jesus se indignou com a atitude deles, em relação a eles quererem impedir as crianças de chegarem até Jesus. Isso. E ele ficou indignado. Essa não foi somente uma lição para os discípulos, como também como para todos nós, como a senhora bem Todos disse, nós. em relação ao trato com as crianças. Justamente. Porque o próprio Jesus disse: não as impeçar de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Para muitos pastores, as crianças elas são vistas como alguém que vai atrapalhar, né? Naquele momento, talvez os discípulos pensaram isso, né? Que a criança ia atrapalhar o trabalho grandioso que o mestre estava fazendo, né? As crianças iam atrapalhar ali o crescimento do reino. Mas a criança, ela precisa ser inserida, ela precisa ser tratada com respeito e com preciosidade, porque elas são sim preciosas para Deus e ela precisa para nós que nos dizemos cristão, que somos cristãos, precisamos também amar essas crianças e fazer como Jesus fez. Ele amou e as abençoou, e nós precisamos também nos esforçar nesse sentido, de levar as crianças a serem abençoadas pelo nosso Deus. Glória a Deus. Irmã Kelly, sobre a EBD, quais são as classes que a EBD disponibiliza, classes infanto-juvenis? E a gente queria que a senhora falasse sobre cada uma delas. Certo. A EBD, a classe atende a partir do berçário, né? Mas aqui, no campo de Vitorino Freire, as nossas assembleias, elas oferecem a partir do maternal, né? São crianças de 3 a 4 anos. Temos também a classe, que é o Jardim de Infância, que são para crianças de 5 a 6 anos. Temos a classe dos primários, que são para crianças de 7 a 8 anos. E temos a classe dos juniores, que são para criança de 9 a 10 anos. Né? A EBD é organizada dessa forma justamente porque cada criança ela apresenta característica específica da sua faixa etária, né? E precisa o trabalho, o ensino, ele fica bem mais fácil e mais proveitoso com essa organização, porque o professor ele vai se preparar de acordo com o público que ele vai atender, né? E cada criança, né, na sua faixa etária, ela apresenta características diferentes, como já foi falado, e observamos, por exemplo, as crianças do maternal, do jardim de infância. São crianças que gostam muito de brincar, elas aprendem, ela tem a facilidade de aprender usando a visão, né? Elas aprendem mais olhando. Então, o professor dessas classes, eles precisam usar bastante dos recursos visuais, né? Trazer material, confeccionar material, disponibilizar para esses alunos recursos visuais que irão auxiliar nesse aprendizado da palavra de Deus. Né? Ele tem a facilidade de crer, né? Essas crianças, pastor, ele tem a facilidade de acreditar naquilo que o professor está repassando para eles, né? Eles não têm a capacidade de estar questionando, né? Duvidando, mas eles creem verdadeiramente. Temos também a classe dos primários, que é uma classe que apresenta característica. Gostam muito, por exemplo, de atividade, né? Eles gostam de participar, de fazer, ao invés de ficar apenas observando a explicação do professor à frente. Então, o professor ele pode investir em atividades práticas para esses alunos, e é um aluno também que apresenta a característica de crer com facilidade, a não ser que ele sofra alguma decepção, né? Por exemplo, o professor ele está ensinando algo ali na sala e em determinado momento o aluno observa esse professor tendo uma atitude contrária ao que está sendo ensinado. Isso é muito ruim, porque eles aprendem muito com o exemplo. Eles observam muito a vida do adulto, eles começam a comparar o que é errado, o que é certo. Então, os adultos à sua volta precisam ter esse cuidado, né, de dar exemplo, porque eles aprendem com exemplo, e o professor também deve ficar atento a isso. E temos a classe dos juniores, que são os alunos de 9 a 10 anos.
eles têm muita energia nessa faixa etária, né? Eles têm um espírito de competitividade, né? Eles gostam de competir e o professor pode estar organizando uma aula nesse sentido, né, que eles possam disputar saudavelmente, competir ali, e também eles têm um espírito investigativo, né, gostam muito de investigar, de questionar o porquê das coisas, e uma característica também desses alunos, assim, na verdade, uma faixa etária em que o aluno ele tem muito contato com leituras, né? Ele pratica muita leitura, então é uma faixa etária ideal para que o professor coloque nas mãos desses alunos leituras saudáveis, leituras que irão auxiliar no crescimento espiritual desses alunos. E também um momento ideal para organizar esse aluno no sentido dele ter bons hábitos, né? Leitura da Bíblia, ler a revista em casa, a revista da aula, a revista da EBD, participar das atividades congregacionais, os cultos, organizar momentos de oração, tudo é oportuno nesse momento para que o professor possa estar ajudando esse aluno nesse sentido. Muito bem, irmã Kelly. O que é necessário, irmã Kelly, para ser um professor, um docente da classe infantil na EBD? Certo. Eu acredito que o professor ele precisa ter esse chamado de Deus, né? Ter certeza de que tem esse chamado. Quando a gente recebe o convite, né, gracioso, né, que tem que partir inicialmente de Deus, né, esse chamado, e o professor ele tem a tendência a se sentir inadequado, né, porque a gente não nasce preparado, se sentir inadequado, às vezes incapaz de desenvolver esse trabalho, até porque é uma responsabilidade grande, né, trabalhar com criança. E o professor, ele precisa ter algumas características, né, para trabalhar com criança. Por exemplo, ele precisa amar. Em primeiro lugar, ele precisa amar as crianças. Ele precisa ter a dependência do Espírito Santo, né, saber que o trabalho que ele vai fazer, ele não faz só, mas que ele depende sim do Espírito Santo do Senhor para fazer um bom trabalho e alcançar os objetivos da sua aula. O professor, ele precisa trabalhar com dedicação, né? É necessária dedicação e a própria palavra de Deus ela nos fala sobre isso, né? Eu gostaria de até ler uma referência que se encontra em Romanos, capítulo 12, e a parte B do versículo 7, que nos diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Então, o professor, ele precisa dedicar-se. E o professor que dedica, ele não faz de qualquer jeito, né? Ele busca dar o melhor de si. E para as crianças tem que ser realmente o melhor. Esse professor, ele tem que ter alegria, ele tem que se aproximar das crianças. Então, ele tem que ter esses sentimentos no sentido de que a criança vai se sentir segura com ele, vai se sentir bem e vai gostar de estar ali na sua aula. Muito bem. Irmã Kelly, em relação a essa dependência do Espírito Santo, o professor, ele deve de fato olhar para o trabalho de Deus, saber que ele não faz o trabalho sozinho, mas que o Senhor Deus está com ele, e isso é vital, muito importante, porque, como a senhora bem falou, a capacidade ela vem do alto, ela vem de Deus, e o professor, quando ele é chamado, muitas vezes ele pensa que é o pastor que está querendo me colocar, mas na verdade é Deus que está querendo ali lhe capacitar, lhe chamando para essa obra, e é algo que é muito especial, é esse chamado de Deus. Justamente. Então, irmã Kelly, há dificuldades, de fato, em qualquer área da vida. E trabalhar com o Ministério Infantil, trabalhar nessa área, com certeza também há dificuldades. Eu queria perguntar para a senhora quais são essas dificuldades e como o professor da EBD ele pode fazer para enfrentar essas barreiras que muitas vezes aparecem no ensino para o público infantil. Pastor Edson,
São poucas as pessoas que se disponibiliza a trabalhar com as crianças, né? Porque não é fácil, porque é um desafio realmente, surgem dificuldades. Muitas pessoas até acham bonito, parabenizam quem está ali nesse trabalho, no Ministério Infantil, trabalhando com o ensino das crianças na EBD, mas não é fácil porque tem dificuldades, né? Por exemplo, a dificuldade de saber realmente lidar com o comportamento agitado das crianças, né? Temos crianças que são bastante agitadas, então a gente vai trabalhando isso com o tempo. E a dificuldade, por exemplo, de saber organizar o seu tempo, né? O professor ele precisa se organizar. O professor da EBD ali, geralmente, ele trabalha também em outras áreas e ele precisa se organizar porque o trabalho não pode acontecer de qualquer jeito. Então, ele tem a dificuldade de se organizar com material, né? Organizar tempo para confeccionar algum material que irá ajudar no aprendizado do seu aluno, fazer a leitura da sua revista, se preparar antecipadamente. Tem também a dificuldade, por exemplo, de lidar com as faltas de aluno que é filho de pai não crente, por exemplo, que não tem o cuidado de fazer com que esse aluno tenha uma frequência ali na EBD. Então, o professor ele tem que saber lidar com isso, né? Saber como vai abordar esse aluno, como ele pode fazer algo para que esse aluno não falte tanto na EBD. Também tem a dificuldade, por exemplo, de organizar a organização do espaço, que às vezes o espaço que temos não é o espaço que nós almejamos, né? O espaço ideal para se trabalhar com as crianças. Então, o professor tem essa dificuldade, né, de organização do espaço. E são diversas as dificuldades que surgem, mas nós, enquanto professores, nós precisamos ter a certeza de que o objetivo primordial do trabalho ali na EBD com as crianças, ele não é impedido de ser alcançado diante dessas dificuldades, né? Porque o professor ele tem que ter a certeza de que o trabalho que ele está sendo feito, ele depende de estar sendo guiado, né? Um ensino guiado pelo Espírito Santo. Então, as dificuldades elas surgem sim, mas elas não impedem que o objetivo seja alcançado. Irmã Kelly, o principal objetivo do professor da IBD é que a sua aula tenha efeitos na vida do aluno. Quais são esses efeitos que podem ocorrer na vida do discente? É uma boa pergunta. Ela pode até servir de base para uma reflexão constante, né, nossa, enquanto professor, em relação ao trabalho que estamos fazendo ali na EBD. O professor ele precisa se preocupar com os efeitos que a sua aula está fazendo na vida do aluno, no sentido de realmente se certificar de que os objetivos da sua aula estão sendo alcançados, né? E um objetivo da aula do professor da EBD, eu acredito que seja que o aluno ele tenha um crescimento pleno em Jesus Cristo, né? Que ele esteja realmente firmado. Esse aluno ele precisa, como efeito das aulas que estão sendo ministradas, adquirir uma consciência cristã, né? E que essa consciência cristã leve ele a refletir sobre o que ele pode, o que ele não pode, sobre a postura que se espera dele enquanto cristão nessa sociedade, né? E o aluno, ele precisa chegar ao ponto em que o professor, por exemplo, possa perceber o caráter de Cristo nesse aluno, que ele seja um aluno que influencie outras vidas, né? Que estão distante de Cristo, que ele realmente seja um discípulo de Cristo e consiga influenciar outras vidas. E que não seja um aluno influenciável, né? Porque esse mundo vai estar sempre ofertando, fazendo convites para que esse aluno se desvie do caminho de Cristo. E o que a gente espera como efeito é que esse aluno tenha a capacidade de dizer não, né, para essas atrações do mundo, que ele tenha a capacidade de recusar esse tipo de convite, que, por exemplo, nós estamos no mês de junho, né?
geralmente tem as danças juninas, as festividades, e é uma decepção muito grande para um professor de EBD, por exemplo, ver o seu aluno participar de uma dança dessa, sendo que ele está o tempo todo ensinando, né, o que pode, o que não pode, o que é certo, segundo a palavra de Deus. E enche o coração de um professor de alegria, por exemplo, como eu recentemente vi uma professora falando, né, da escola secular, que uma aluna de 5 anos explicou para ela que não iria participar da dança e explicou o porquê de não participar, né? Então isso mostra que aquela criança, ela está adquirindo sim e está vivenciando o que está sendo ensinado ali na EBD. Glória a Deus. Irmã Kelly, como é que os métodos de aula eles podem ser utilizados, eles podem ser úteis na compreensão da palavra de Deus para as crianças? Um professor, independente se do ensino secular, se da EBD, ele pode marcar de maneira positiva ou negativa a vida do seu aluno, né? E isso depende muito do método utilizado no ensino, né? O professor da EBD, ele precisa conhecer o seu aluno e conhecendo esse aluno, ele vai aplicar o conhecimento que tem do seu aluno para dar uma boa aula, para organizar o seu método de ensino. E o professor, através do método que ele utiliza, ele pode incluir esse aluno ou excluir o aluno daquele momento da aula, do aprendizado em si. E é necessário que os professores tenham muito cuidado, né, de organizar métodos que atraiam o seu aluno, que o aluno se sinta bem ali no momento da sua aula e que ele tenha a capacidade de realmente aprender o que está sendo ensinado. Então, os métodos são muito importantes, né, para a hora da administração da aula. Não é apenas ensinar, é como ensinar, né? Não é apenas lançar a rede, mas saber lançar a rede para que o aluno de fato ele venha ter uma compreensão completa daquilo que está sendo falado. Isso é muito importante porque a didática ela é fundamental, porque você tem ali um instrumento tão rico, tão poderoso que é a palavra de Deus, mas é necessário, como a senhora bem falou, é necessário que o professor ele tenha essa cautela, esse cuidado em conhecer qual é o público que ele está ensinando, porque esse público infantil, as crianças, é necessário que o professor saiba que o método de ensinar um adulto não é igual, né, o que se ensina para as crianças. É verdade. E, irmã Kelly, dinâmicas e exercícios podem fazer parte da aula, a gente sabe disso, mas quais os limites para eles dentro da sala de aula? Por mais que as crianças, elas naturalmente elas se sintam atraídas, né, por brincadeira, por jogos, por exercícios que elas vai participar de maneira física, o professor ele não pode extrapolar, né, nas brincadeiras, até porque o professor da EBD ele tem que ter em mente que o objetivo principal, né, da sua aula não é o entretenimento, né, mas sim o ensino da palavra. E ele não pode fugir disso, né? Não pode fugir disso. As brincadeiras, os jogos, as dinâmicas, elas são sim válidas para o ensino ali com as crianças, mas o professor ele não pode simplesmente passar toda a aula fazendo brincadeiras, né? Até porque a EBD ela não é uma colônia de férias e o professor fazer isso, a criança vai entender que vai ali para aquele momento somente brincar e não é esse o objetivo. Então o professor ele tem que ter esse cuidado, né? Fazer sim as brincadeiras, mas não extrapolar, né? Usando todo o tempo da sua aula com brincadeiras. Muito bem. Irmã Kelly, a gente queria que a senhora comentasse sobre a importância do professor da EBD orar. Isso é fundamental, a oração. Mas ele orar para que os seus alunos sejam batizados com o Espírito Santo e para que essas crianças sejam de fato instrumentos atuais usadas nas mãos de Deus. Hoje, né, nos dias atuais é até raro, né, pastor Redson, a gente vê crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas a promessa de Deus, né,
e está na Bíblia Sagrada, a promessa de Deus é para todos, né? Para crianças, para jovens, para idosos. E o professor ele não pode negligenciar isso, né? Faz parte da que o professor ele ore, né? Apresentando os seus alunos, que ele ore para que os seus alunos sejam impactados, né? Com a presença de Deus, que eles sejam batizados com o Espírito Santo. E também ensinar os alunos a respeito disso, né? Ensinar ao aluno que é bíblico, né? O batismo com o Espírito Santo, que ele precisa estar buscando isso também, desejar, né, ter o batismo com o Espírito Santo, essa experiência maravilhosa com Deus. Então, o professor ele precisa estar sempre orando e apresentando os seus alunos nesse sentido. Muito bem. Em relação a ser um instrumento atual de Deus, a criança ela pode de fato ser usada por Deus, irmã Kelly? Pode sim, pastor, pode. Ele recebe, né? A criança até recebe com maior facilidade e ela pode também impactar outras vidas, né? Ela pode estar levando a palavra de Deus, ela pode estar, a criança naturalmente ela tende a falar o que ela aprende ali na EBD e testemunhar de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Muito bem, porque isso é muito importante para o professor que ensina, ele entender que mesmo o público sendo uma criança, mas se aquela criança ela está absorvendo aquela semente e ela pode gerar frutos também, ela pode levar aquela mesma palavra para um coleguinha de classe, né, para a família, como a senhora disse, crianças que muitas vezes o pai não é crente, mas aquela criança que está ali aprendendo na IBD, o professor da IBD precisa ter ciência disso. Ele está ensinando para alguém que pode ser um canal de Deus. Justamente. E através daquele ensino, aquela criança vai levar a palavra de Deus para o pai, para a mãe, né, para o primo, o irmão, a irmã. Então, é muito importante o professor da IBD ter ciência que Deus é o Deus dos adultos, é o Deus que opera na vida da criança, é o Deus que quer se revelar à criança, é o Deus que batiza adultos, batiza jovens, mas é o Deus que batiza crianças também. Inclusive, irmã Kelly, a gente lendo sobre a história da Assembleia de Deus aqui de Vitorino, tantas outras igrejas em tantos outros lugares, Jesus batizando crianças com o Espírito Santo. Jesus é o mesmo e não mudou, né? Ele é o mesmo e não mudou. Então, é necessário que o professor da IBD tenha ciência disso. Você é um instrumento de Deus e as crianças que o professor está ali cuidando e ensinando são, como a senhora falou, são preciosas para Deus também. E Deus quer se revelar a elas. Irmã Kelly, a senhora pode indicar livros que possam auxiliar o professor na didática, também em conhecer mais sobre essa questão, esse assunto que está sendo tratado aqui? Recentemente eu li uma entrevista, né, do pastor Marcos Anderson na revista Educador Cristão, em que ele fala quem ama ensinar também ama aprender, né? Eu não sei se essa é uma realidade na vida de todos os professores, né? Mas deveria ser, né? Os professores da EBD ele precisa amar, né? Aprender, para que ele possa realmente levar o melhor para suas crianças, né? Hoje nós temos assim uma disponibilidade muito grande, né? Para a gente estar tendo uma formação continuada, né? Temos cursos como o CAPED que a gente participou, riquíssimo, muito bom. Eu participei, tem aqui o livro, né, que foi utilizado, o manual da Escola Dominical de Antônio Gilberto. Foi muito bom. E temos também outras literaturas, outros livros que podem auxiliar, sim, o professor para que ele possa expandir a sua mente nesse sentido, de outras pessoas autores que escrevem e que ajudam muito a gente a ter uma visão mais ampla da importância das crianças para Deus, a importância de se trabalhar a criança na igreja, desde a sua meninice, para que elas cresçam, né, e possam ser poderosamente usadas por Deus. No passado, muitas crianças foram utilizadas e está aqui registrado na Bíblia, e hoje Deus ainda continua querendo, né, abençoar
e fazer com que as crianças também abençoem outras vidas. Nós temos que ter o cuidado somente de buscar, né, a orientação dos nossos pastores para que a gente não busque em fontes erradas, né? Eu trouxe sim aqui alguns livros, pastor Harris, que são muito bons, né? Tem esse de Desirê Leão Lopes, que é Evangelizando Crianças, muito bom, né? Ela aborda no livro sobre a importância das crianças para Cristo. E temos aqui Necessidades Essenciais das Crianças, de Charles Spurgeon, muito bom também. Ele fala sobre a maneira amorosa que Deus trata as crianças, como Jesus tratou as crianças e como também nós devemos tratar. E temos aqui o Pescadores de Crianças, de Charles Spurgeon também, muito bom. Então, esses livros são bons e eu recomendo sim para os professores que trabalham com crianças, enriquecer, né, o seu conhecimento nessa área. Glória a Deus. Irmã Kelly, nós queremos lhe agradecer por essa valiosa cooperação aqui e queremos agradecer também a todos que estão aqui assistindo o podcast EBD em Vista. Deus continue lhe abençoando, irmã Kelly. Muito obrigada. Bem como também cada professor das classes infanto-juvenis, desde o berçário até a classe juniores. Que Deus continue abençoando aqueles que trabalham com o Ministério Infantil. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Fabrício, que tem incentivado e tem também dado muitas oportunidades em relação ao público infantil. Nós temos aqui um Ministério Infantil, a coordenação através do pastor Mesaque Lima, que é o coordenador, e várias outras irmãs que trabalham com o Ministério Infantil, com cultos, né, infantis, e a EBD, que tem professores ali que estão também trabalhando com crianças, e nós só queremos louvar o Senhor nosso Deus e rogar a Deus, né, irmã Kelly, que Deus continue abençoando, porque nós sabemos que tudo provém dele. É verdade, pastor. E queremos lhe agradecer, viu, irmã Kelly? Deus abençoe. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade. Sei que tem muitos outros professores aí mais capacitados do que eu para estar aqui, mas Deus é bom e tem agido com misericórdia para comigo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixe aí seu comentário, deixe o seu like também, que Deus venha abençoar poderosamente. Há outros vídeos também, o irmão Jonathan vai deixar aqui no card, e que Deus venha abençoar você e toda a sua família. Irmã Kelly, ore por nós, encerrando aqui esse podcast EBD em Vista. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade. Deus abençoe esse canal, ó Deus, que possa alcançar muitas vidas, ó Deus, que possam se render. Pai querido, abençoe todos os papais e as mamães, ó Senhor, que eles possam fazer, Senhor, a sua missão aqui na terra, que é de levar as suas crianças até Cristo, para que elas sejam abençoadas e poderosamente usadas por Ti. Deus, nós nos colocamos, Senhor, em total dependência de Ti. Abençoe a cada liderança, os nossos pastores, todas as lideranças, Senhor, da nossa igreja. Abençoa, dê graça, dê sabedoria, dê conhecimento do alto, Pai querido. Senhor, abençoe todos os professores, a EBD, Pai querido, que cresça a cada dia para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, seja conosco todos os dias da nossa vida. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.